Olá pessoal, estou eu mais uma vez aqui, professor Ferrari, a convite do Gabriel, para o canal do Venha Medicina, para fazer uma revisão, correção de vocês para a PUC do Paraná. Para esse vídeo de hoje, eu escolhi algumas questões da última prova da PUC, mas lembrando o seguinte, que a questão aqui dessa revisão nem é tanto a gente ver temas ou conteúdos, né, que realmente possam aparecer, mas para a gente ver como que a PUC pode fazer a cobrança das questões, a forma que a PUC trabalha, que eu particularmente considero uma prova relativamente difícil por conta dos detalhes e dos aprofundamentos, das subjetividades que a prova coloca, então é bom a gente ficar bem atento, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aí nas questões. Que já começa com uma questão, vamos dizer assim, pesada aqui, e eu costumo dizer que ela é pesada porque é um tema, a independência do México, que geralmente assim, não é muito tradicional de aparecer nas provas em geral, não só na PUC. Então, quando a gente pensa na PUC, é importante lembrar a incidência desses temas, abre aspas, aí, aleatórios, né? Pra gente, obviamente, ficar esperto. E daí a gente tem que tentar fazer o quê? A gente tem que tentar levar essas questões pelo contexto geral, né? É assim que vai funcionar, tá? Então, quando nós pegamos essa questão aqui, tem uma imagem aqui em cima, né? Na verdade, é um mural do Diego Rivera. O Diego Rivera foi um importante artista, um muralista mexicano, que, inclusive, ele foi casado um tempo com a Frida Kahlo também, né? Ambos eram artistas, aquela coisa toda. Enfim. Então, aqui tem um mural, né? E aí, ó, de acordo com seus conhecimentos sobre a Guerra de Independência do México, ó, Guerra de Independência do México, que chegou ao fim em 1821, então ele até te traz um contexto aqui, inclusive, olha, a Guerra de Independência no México acabou, né, em 1821, tem um fim, assinale a alternativa correta. Então, o que eu quero dizer aqui em relação a gente achar o contexto? Bom, se é Guerra de Independência do México, nós estamos contextualizando isso dentro de América Latina, especialmente no contexto das independências da América Latina. Então, isso aqui é até um tema que a gente vê normalmente em aula, os cursinhos têm aula sobre isso, né? Até pode ser que o teu cursinho muitas vezes não falou sobre a independência do México em específico, e isso não é um problema, porque realmente a gente sabe que é difícil aprofundar nos temas específicos aí, de cada conteúdo, mas a gente tem, novamente, esse contexto. Inclusive temos até uma data aqui, ó, 1821, então, claro, é século XIX, e aí do século XIX o que a gente puxa? Ó, a gente puxa iluminismo, a gente puxa os processos de independência na América Latina, como eu já falei, né, como um todo, enfim, tudo o que você conseguir puxar dessas ideias aqui vai te ajudar e vai te trazer, né? Então vamos lá para a primeira alternativa. Tá, ó, Miguel Hidalgo e Costilla, um dos principais nomes do processo de independência no México, era crioulo, padre, acadêmico, estudioso do iluminismo, defendia as elites crioulas e contava com seu apoio, pois era contra o fim da escravidão e um religioso fervoroso. Olha aqui, ó, gente. Isso eu vou falar sinceramente com vocês, assim, eu respeito muito a PUC, não tenho nada contra a PUC enquanto instituição, inclusive faço o meu doutorado na PUC, adoro a PUC, mas o vestibular deles traz essas sacanagens, assim, que, num bom português, assim, gente, eu fico muito puto. Porque, primeiro de tudo, olha aqui o estilo dessa alternativa. Você lê ela, pô, tá bacana, legal, né, tá legal, fechou, né? Só que, claro, a gente já tá vendo, porque o gabarito tá aqui na C, que ela não tá correta. Né? Agora aqui, na calma, na análise com o gabarito, eu sei que pra gente fica fácil, mas eu lembro que quando eu fui corrigir essa prova, inclusive, eu tava sem o gabarito, eu fui seco na 1 também. Veja, eu fui seco na 1, porque me passou um detalhezinho muito batido e, inclusive, veja, está exigindo de você, aluno, que você conheça a figura do Miguel Hidalgo, até o São Hidalgo, como ele é chamado no México, porque ele realmente foi um dos heróis, assim, um dos principais nomes do processo de independência. E sim, ele era crioulo, ele era padre, ele era acadêmico, estudioso do iluminismo. Aí onde que a coisa começa a feder um pouquinho? Não necessariamente ele defende as elites crioulas, ele tem uma relação ali com as elites crioulas, porque, vamos lá, são elas que fazem os processos de independência, tá? Só que qual é o problema? Aqui, ó, ele era contra o fim da escravidão. Não, ele era a favor do fim da escravidão. Ele era um abolicionista,
né, gente? E daí, no que essa questão pega a gente? Cuidem, tá? Vocês estão fazendo uma prova numa Pontifícia Universidade Católica. E claro que a prova, ela traz um rigor científico, ela faz, sim, críticas à religião, não é isso, assim, que vocês, então não podem criticar a igreja em nada. Claro que pode, não é essa a questão. Mas assim, ó, ela te leva aqui, essa alternativa, a um senso comum de imaginar que o cara, por ser um religioso fervoroso, e ele realmente o era, ele vai ser a favor da escravidão, porque a igreja é a favor da escravidão. Gente, é América Latina, é século XIX, é iluminismo. Vários membros do clero têm uma visão bastante progressista nesse momento, tá? Então, mas isso que eu digo, veja, eu acho, como eu falei pra vocês, eu acho de uma sacanagem, porque assim, ó, é um detalhezinho muito específico, é uma palavrinha que tá aqui no meio, tá? Esse contra, né? Ó, o contra o fim da escravidão, é essa palavrinha que tá aqui no meio atrapalhando todo o rolê e que, novamente, na hora você tá nervoso, na hora você tá pensando em mil coisas, e daí você olha uma questão dessas, muito provavelmente tu nem sabe quem foi Miguel Hidalgo, tu nunca se aprofundou na independência do México. Enfim, só que isso é a PUC, tá, gente? Isso é a PUC, tem que tomar cuidado com cada detalhe. Com cada detalhe, tá bom? Tá aqui, ó, agora a 02. A 02 não, é a 2, né? A Guerra de Independência do México evoluiu para um conflito interno entre a população indígena e mestiça, que liderava a luta, e a elite crioula, que resistia a perder os seus privilégios, por isso não estava inclinada a atender às demandas populares. Sim, a Independência do México, inclusive, tem essa característica, porque num primeiro momento, vamos lá, eles se libertaram do jugo espanhol, fechou, né? Assim como nós aqui nos libertamos do jugo português também. Só que depois, dentro do próprio México, nós vamos ter uma luta interna também, né? Entre os crioulos, que eram a elite. Aí, se você não lembra disso aqui, tu tem que voltar lá para tua aula de Constituição da América Espanhola, né? Os crioulos era a elite ligada a terras, minas, assim por diante, e a população indígena e mestiça, tá? Esse é um dos grandes diferenciais do México, né? Aqui tá tranquilo. 03. A Revolução Mexicana, ao se opor ao antigo regime e às aristocracias estabelecidas, deu origem a uma nova ordem política que também influenciou o cenário cultural, como pode ser visto nos murais de Rivera, que retratam uma ampla diversidade de pessoas. Daí você tá aqui, ó, né? Você sabe que é do Diego Rivera, porque tá escrito aqui embaixo, ó, Diego Rivera, né? Aí você até pode analisar a imagem, ó, peraí, tem uma ampla diversidade de pessoas, tá em preto e branco aqui, né? Mas vamos lá, olha, tem os indígenas aqui embaixo, tem soldados, tem padres aqui, né? Ó, governantes, tem os caras aqui, provavelmente é o Emiliano Zapata, né? Tem membros da aristocracia, tem de tudo aqui, né? Então, realmente, veja, tá? Não tem grandes problemas a 3 aqui também. 4. Para a formação de uma nova identidade para o país independente, a cultura precisava se reconstituir e adotar uma nova orientação alinhada aos princípios e objetivos revolucionários. Isso conduziu a um processo de nacionalização da cultura, no qual a pintura mural mexicana ocupou um lugar de destaque e deu origem a um novo grupo, faltou aqui, né? A um novo grupo de artistas, entre eles Rivera. Tá? Então aqui também, só que assim, né, uma questão muito específica, gente, muito específica mesmo de fato. E outra coisa, continuando ainda, xingar um pouco a PUC aqui, com todo o carinho e amor que a gente tem por ela, mas aqui, ó, vejam só, a 2, a 3 e a 4, elas estão corretas, né, só que de quando nós viemos pra cá, ó, o que acontece? Você tem aqui 2, 3 e 4, beleza, é o gabarito, letra C, só que você tem a E também, né? Daí se você marcou a 1, pronto, você perdeu a questão. Muitas provas, outras provas, né, elas facilitam um pouco da vida da gente, principalmente aqui, quando você já vai eliminando, né? Quando você, achou, essa aqui eu tenho certeza que tá certa, essa aqui também. Aí você vem aqui pra baixo, tu já consegue, né? A PUC não, tá? A PUC não vai te salvar aquilo na eliminação. Tá bom? Não vai. Então você tem que ter certeza aqui nos enunciados e nas alternativas. Tá bom, gente? Vamos lá, adiante aqui, ó. Agora a 44, né? Farroupilhas ou farrapos era, por sinal, como se chamavam todos os rio-grandenses que se revoltavam contra o governo imperial. Então tá falando aqui da Revolução Farroupilha, provavelmente. Vamos ver, né? Esse termo, no começo considerado pejorativo, vinha sendo utilizado havia pelo menos uma década antes da eclosão do movimento, para nomear os rio-grandenses ligados ao Partido Liberal e contrários ao governo central. O apelido pegou e virou motivo de orgulho. Tá bom.
De acordo com seus conhecimentos sobre a Revolução Farroupilha, assinale a alternativa correta, né? Vamos lá. A elite estancieira da província do Rio Grande do Sul promoveu o movimento mais longo de todo o ciclo de revoltas do período regencial. O movimento mais longo de todo o ciclo de revoltas do período regencial. O período regencial nós temos lá Malês, Sabinada, Balaiada, Farroupilha, né? Faltou alguma cabanagem também, então nós temos ali, é um período de muitas revoltas realmente, e aqui o movimento mais longo foi sim a Farroupilha, porque ela inclusive vai de 1835 a 1845. Ferrari, eu tenho que decorar a data, abençoado? Não precisa decorar a data, mas tem que lembrar, e eu vi que agora eu escrevi aqui, ficou embaixo da minha câmera, né? Não tem que lembrar exatamente a data, mas isso tem que lembrar, realmente, a Farroupilha, ela foi a maior das revoltas brasileiras, né? Ela foi a mais longeva, ela foi a que, assim, melhor apresentou resultados, inclusive, porque o governo federal teve que abrir processos de negociação, teve vantagens e desvantagens para ambos os lados, né? E assim por diante. Então a 1 tá correta. O Partido Farroupilha possuía um programa contrário a todos os portugueses que monopolizavam os mais altos cargos do Império e do Exército. Então essa 2 aqui, é um detalhezinho, né? Tem uma coisa assim, que novamente é uma coisa que assim, nós acabamos às vezes não falando em aula, não dá tempo, porque é muita coisa, então te exige ali um conhecimento muito específico, e olha aqui, aqui já tá a letra E aqui fudendo a vida, porque estão todas corretas, então você não sabe, né? Se pode, não tem como fazer a eliminatória, né, da Dona PUC aqui, mas então assim, nós temos que lembrar o seguinte, tá, gente? O movimento Farroupilha, e aqui tem um negócio interessante, porque muita gente vê hoje, né, Rio Grande do Sul e algumas vezes o Sul, como aquela coisa do separatismo e assim por diante. Daí os caras falam, porque lá os farrapos já quiseram se separar. Só que deixa eu contar um segredinho pra vocês. Os farrapos, eles não necessariamente queriam se separar do Brasil. O movimento Farroupilha, ele tem uma crítica ao Império. Tá? Ele tem uma crítica ao Império. Tanto que, vejam só, deixa eu fazer vou tentar fazer aqui, né, um pequeno mapa com... Aqui está Rio Grande do Sul, né? Aí aqui está Santa Catarina e aqui está o Paraná também, né? Então o Rio Grande do Sul naquele momento, ele se entendia como independente do Brasil, era uma nova república, a República do Piratini, né? E aí quando você estuda ali com um pouco mais de detalhes a Revolução Farroupilha, vocês têm que lembrar que eles fizeram uma incursão aqui no sul de Santa Catarina, que foi o Laguna, né, que seria a República Juliana. Eles chegam a tomar Laguna. Só que o que é interessante a gente entender? Porque até que eu fiz outra cor aqui, porque a República Juliana, que foi fundada ali em Laguna, que foi uma experiência muito efêmera, assim, né, não chegou a ter grande durabilidade, não foi como o Rio Grande do Sul, que ficou 10 anos ali separado. Mas quando eles libertam Laguna, tá, foi o Garibaldi ali, foi o Davi Canabarro, os caras todos... não é que Laguna vai virar um pedaço da República do Piratini. Não, era vamos dizer assim, como se fosse um novo país independente, tá? E eles, na verdade, eles queriam, inclusive, transformar Santa Catarina toda numa república. Só que o pessoal de Lages aqui, do Planalto, né, não aceitou, tá? Eles até tentam chegar à ilha de Florianópolis, mas aí eles são derrotados pela Marinha Imperial. Mas uma das ideias da Farroupilha era, vamos dizer assim, que a intenção deles, né, é que todos os estados brasileiros derrubassem o Império e formassem um novo país. Vejam só que interessante, tem uma vertente nacionalista na Revolução Farroupilha. Eles queriam que eles formassem um novo país no modelo dos Estados Unidos, né? A ideia de uma república, mas com autonomia para os estados. Então era essa a intenção da Revolta Farroupilha. Tanto que tem um momento na Revolução Farroupilha que a Argentina oferece apoio ao Rio Grande. E qual que é a resposta do Bento Gonçalves? Eu prefiro voltar ao Império do que aceitar a ajuda da Argentina. Até porque o Rio Grande do Sul, volta e meia, estava envolvido em conflitos que envolviam a Argentina, aquela coisa toda, né? Então tem todo esse ranço ali do século XIX. Mas então, assim, então, se eles têm esse teor nacionalista, tá? Obviamente que eles vão ter um programa contrário aos portugueses, que monopolizavam os mais altos cargos do Império e do Exército. Pô, Ferrari, mas já é 1835, já foi independência, ainda tem portugueses? Sim, ainda tinha portugueses, né? Vamos lembrar ali
que nós temos, por mais que nesse momento aqui da regência o Dom Pedro I não esteja mais aqui, mas ainda há uma ligação política assim com Portugal, por mais que nós sejamos independentes, tá? Mas novamente, ó, é um detalhezinho do detalhezinho que a gente não fala muito em sala de aula, né? E eu falo a partir das minhas aulas também, porque às vezes a gente tem que fazer a questão correndo que não dá tempo de aprofundar, né? E assim, vou dizer pra vocês, não tem professor que aprofunde isso aqui realmente, porque é muito específico, tá bom? Ó, os farroupilhas sempre declaram apoio à monarquia e ao príncipe Pedro, né? Peraí, né? Se eles sempre declaram apoio à monarquia e ao príncipe Pedro, por que eles se revoltaram então? Então, né? A 3 a gente consegue eliminar, estão vendo? Opa, daí aqui a gente consegue eliminar algumas coisas, ó. Se a gente eliminou, se a gente tem certeza e essa 3 tá fácil, né? Ó, eu posso eliminar essa aqui, eu posso eliminar essa aqui, eu posso eliminar essa aqui, opa, eu posso eliminar essa aqui, ó. Então eu já achei, inclusive, a letra D. Né? Mas vamos só ver a 4 aqui. A independência do Uruguai, antiga província cisplatina, além de privar os estancieiros rio-grandenses das terras de passagem da região, ainda representou concorrência no comércio do charque, né? O Uruguai que assim, tá? Era mais uma província brasileira. Lá em 1825 o Uruguai consegue a sua independência, né? E passa a ser também um local, obviamente, de concorrência sem problemas nenhum, tá bom? Vamos lá adiante aqui, ó. Mais uma de 1, 2, 3 e 4, né? Naquela época, o regime era oligárquico em todos os seus demais aspectos, e particularmente os pobres, eles próprios, mais mulheres e filhos, tornavam-se escravos dos ricos. Eles cultivavam os campos dos mais ricos, uma minoria detinha todas as terras, e caso não pagassem os arrendamentos, eles próprios, mais os filhos, eram passíveis de cativeiro. Meu Deus, o que tá falando isso aqui? Regime oligárquico, é república oligárquica? Não, jovem, calma, aqui ó, Aristóteles, né? Ele tá falando sobre Atenas, ele tá falando sobre aqui a antiguidade clássica, né? Então, veja, às vezes só na leitura do texto a gente não identifica o contexto, daí a gente vem aqui para informação bibliográfica aqui. Durante o século IV 6 a.C., desculpem, as cidades-estado viviam momentos de convulsões sociais. E Solon, um aristocrata enriquecido, foi convidado a formular leis para controlar a tensão social que tomava conta da polis. Sob suas reformas, assinale a alternativa correta. Então veja que inclusive aqui é o Aristóteles falando sobre as reformas de Solon, né? Ó, não é sobre as reformas, mas falando sobre o contexto de como que era antes do Solon. Então naquela época, né? Porque aqui, ó, aqui tá falando do século 6 a.C., mas o Aristóteles ele vive ali por volta do século 1, 2 a.C. Então, né, o Aristóteles está falando de algo no passado dele. Naquela época o regime era oligárquico e em todos os seus demais aspectos, particularmente os pobres, né? Ele tá falando assim, ó, veja que no mundo grego o pobre é diferente de escravo, né? Pobre é o cidadão livre que é pobre, né? Mas, ó, então ele fala assim, ó, os pobres tornavam-se escravos dos ricos, né? Eles cultivavam os campos, tá? Porque uma minoria detinha todas as terras e caso não pagassem os arrendamentos, ou seja, os ricos tinham muita terra e passavam algumas partes dessa terra para que os camponeses mais pobres pudessem cultivar, ou seja, eles arrendavam a terra. E aí esse camponês mais pobre, ele tinha que passar uma boa parte da produção para esse cara que era rico, né? Só que do que acontece, ó, caso não pagassem os arrendamentos, eles próprios, os pobres, mais os filhos, eram passíveis de cativeiro. O cativeiro aqui no caso é a escravidão, obviamente, tá? Então vamos ver aqui a 1, ó. Solon proibiu a escravidão por dívidas, o que fez crescer a compra e venda de escravos. Ele também cancelou as hipotecas sobre as propriedades e limitou o tamanho das propriedades de que cada indivíduo poderia possuir. Tá perfeito, né? As reformas de Solon, elas foram bem potentes nesse sentido. Só que daí, vamos cuidar aqui, porque o que pode levar à confusão nossa alternativa? Olha, Solon proibiu a escravidão por dívidas, ok. Mas o que fez crescer a compra e venda de escravos? Sim, porque perceba o seguinte, quais que eram as duas formas de escravidão até as leis do Solon? Era assim, por dívidas, perfeito, mas também por prisioneiros de guerra. Então, se agora não existe mais a escravidão por dívidas, vai aumentar a necessidade de escravos de outra forma, né? Então vai aumentar, ó, e fez crescer, tá, a compra e venda de escravos, mas dos escravos capturados em batalha, né? Ó, ele também cancelou as hipotecas sobre as propriedades, que tá falando aqui em cima, ó, quando a gente fala em hipoteca, essa coisa toda é o arrendamento ali, essa questão toda que nós vemos, né? E limitou o tamanho das propriedades que cada indivíduo poderia possuir. Assim, não é que fosse mesmo nesse sentido, mas
tipo uma reforma agrária, né? Uma das propostas, inclusive, quando se fala em reforma agrária, é essa ideia de limitar o tamanho da propriedade, de fato. E vejam que isso não é uma discussão nova, né? Isso é uma discussão que já ocorria lá na Grécia clássica. Então a 1 está correta. 2. Ele promoveu uma organização censitária da sociedade, criando 4 categorias de acordo com a faixa de renda a qual pertenciam. Estão vendo? Então aqui, ó, quando nós pensamos em organização censitária, a organização censitária ela é por renda. É só lembrar no Brasil Império, né? Nós tínhamos o voto censitário, ou seja, o voto por renda, né? Ó, a participação política passou a depender da riqueza agrícola do indivíduo e não mais de sua linhagem familiar. Daí, isso aqui também, novamente, veja, algo específico pra caramba, né? Específico pra caramba, certo? Mas é isso mesmo, tá? Então agora, assim, ó, a gente tem que ver... quando a gente fala assim, ó, não mais sua linhagem familiar, o Solon tá tirando a participação política de uma suposta nobreza do mundo grego, porque antes as coisas se transmitiam assim, de pai para filho. Então, olha, o cara é filho do fulano, neto do cicrano, bisneto do beltrano. Algumas linhagens na Grécia, inclusive, se entendiam como... filhas, né, assim, vamos dizer assim, herdeiros, descendentes dos próprios deuses, aquela coisa toda, e daí o Solon vai dizer, não, mas não é só esses caras que têm que participar da política, quem tem que participar da política vai ser os caras aqui também que plantam, que trabalham, que são ricos e assim por diante, né, não é a democracia ainda, tá, gente, porque depois na democracia até mesmo essa questão da renda cai, né? Mas é o início, tá? Vamos lembrar que é o início das primeiras reformas em Atenas que mais tarde vão levar à democracia, né? O Solon, primeiro tem o Drácon, mas o Solon é de fato o primeiro legislador que, vamos dizer assim, dá os primeiros passos, porque ele está quebrando exatamente a ideia de tradição familiar, né? Tá abrindo um pouco, vamos dizer assim, as estruturas políticas, tá? 2, ok. Solon criou a Bulé, um conselho composto por 400 membros que elaboravam as leis a serem votadas pela Assembleia, chamada de Eclésia. Aqui também tranquilão, estrutura política ateniense básica, tá bom? E aqui a 4, né? Ó, as reformas de Solon contiveram as agitações sociais, mesmo que a aristocracia estivesse descontente com a perda de privilégios. As camadas populares ganharam mais espaço político e passaram a ter menos receio de serem escravizadas. Então vejam, aqui essa 4 também bem sacana, né? Porque a gente tá vendo, pô, ele fez uma série de reformas, né? Então, assim, contiveram as agitações sociais, mesmo que parece legal, né? Parece legal. E, novamente, aqui, ó, olha a letra E aqui embaixo, né? Acabando com a vida de todo mundo, tá? Gente, a prova da PUC, ela é difícil, tá? Ela é difícil... Eu sempre digo assim, ela é muito difícil por conta dessa profundidade do conteúdo, que pega coisas muito, muito específicas, e por conta dessa organização deles aqui de questões, né? Eu considero ela muito, muito sacana, assim, já falei pra vocês, e vou parar de xingar a prova da PUC, tá? Isso é importante, tô xingando a prova da PUC e não a PUC. Mas eu tô indignado junto com vocês, assim, não se preocupem. Então qual é o problema dessa 4? Que ela parece perfeitinha, que ela parece redondinha, né? Porque não contiveram as agitações sociais, tá? Tanto, por que nós sabemos disso? Veja, eu tento sempre mostrar para vocês uma forma lógica, mas não a partir do meu conhecimento como professor. Eu sempre tento me colocar no lugar de vocês pra gente entender como pensar esse contexto, né? Se tivessem contido as agitações sociais, nós não teríamos mais reformas, né? Porque nós temos os reformadores gregos, os reformadores atenienses aqui são quem? Começa com o Drácon, mas aí o Drácon ele chegou meio... Tanto que tem as leis draconianas, né? Ele era muito rígido, aquela coisa toda. Mas depois teve o Solon, aí teve o Clístenes, e aí teve o Periclão, né? O Péricles. Certo? Ó, esses aqui são os 4 reformadores, estão vendo? Ó, o primeiro Drácon, Solon, Clístenes e Péricles. E assim, às vezes eles parecem que vieram um depois do outro. Eu não lembro bem agora entre qual deles, mas entre um e outro aqui tem 200 anos, tá, gente? Não é assim, 150 anos, tá? Eles não vêm tão um depois do outro. É um processo histórico um tanto quanto longo. Mas se as reformas de Solon realmente tiveram contido, se tivesse ficado na paz, nós não precisaríamos do Clístenes e nós não precisaríamos do Péricles. Né? É por aí que dá para pensar, novamente, assim, quando eu falo para vocês, olha, eu tô tentando partir de uma forma lógica de resolver, né? Aí a 4, então, está errada e nós temos a letra B de fato, né? Para lamentar aqui. Vamos embora. Olha aqui, ó. Uma imagem, né? O cara na banheirinha aqui deitado, uma mocinha aqui com cara de assassínica. E vamos lá.
A imagem acima retrata o assassinato de Jean-Paul Marat, importante líder da Revolução Francesa, que foi morto por Charlotte Corday durante o chamado Terror, que foi a segunda fase da Revolução, né? Então vamos ver aqui agora o que eles querem saber. A pergunta é sobre Revolução Francesa. Ele já está te exigindo saber um pouco aqui as fases da Revolução Francesa. Então nós temos lá o período da monarquia. Vamos fazer uma breve revisão, né? Aproveitar essas aulas aqui para isso. A monarquia constitucional, que nós temos e eles põem aqui um negócio meio errado, eles erram um pouco na data aqui, eu fico meio puto. Não é que eles erram, eles trazem outras interpretações que estão um pouco fora do costumeiro, mas vamos lá. A monarquia constitucional, gente, ela vai, fiquei sem espaço aqui, ó, mas ela vai de 1789 a 1791. Aí depois vem o período republicano, ou a República Jacobina, que aí vai de 1792 até 1795. E aí depois vem o diretório. Eu posso estar um pouquinho errado nos anos aqui, mas é mais ou menos essa divisão, tá, gente? Que vai de 1795 até 1799, se não me engano aqui. 1798, peraí, tá? E aí depois do diretório vem o Napoleão, né? Aí vem o Napoleão, derruba tudo isso e começa o consulado e depois o Império Napoleônico, né? Napoleão, a partir do golpe 18 Brumário, né, que ele assume em 1799. E aí em 1804 vira o Império e vai até 1814. Só que daí que eles colocam aqui, ó, esse período do terror, gente, ó, eles colocaram aqui, ó, 1789 a 1799, né? Então eles colocaram, na verdade, a Revolução como um todo, tá? Essa data aqui, ó, 1789 e 1799, deveria estar aqui, né? Eu não sei como é que foram os recursos aqui nessa última prova, mas dá para entrar um recurso porque já está errado no enunciado, tá? Geralmente o período do terror, quando eles falam sobre ele, eles se referem ao período da República Jacobina, que foi o período efetivamente mais radical de fato, né? Ó, o terror, então ele seria de 1792 a 1795, né? Essa data aqui, como eu falei para vocês, ela está englobando a Revolução toda, tá? Isso é um problema, né? Mas, novamente, eu não sei como foram os recursos. Essa prova que eu baixei aqui é a prova com o gabarito definitivo. Então, se houve recurso, eles não levaram em consideração, porque a questão está aqui, ainda não está anulada, nem nada disso, e são as injustiças da vida, infelizmente, né? Mas vamos lá. Mas, ó, então, durante o chamado terror, quando, assim, vocês não podem ficar se preocupando com data, tá, gente? Não vão ficar noiados agora, meu Deus, e se a data estiver errada, e se a data estiver errada? Paciência. Tá? Vocês têm que se ater aqui ao texto, né? Ai, paciência, Ferrari, mas o que eu faço? Pois é, não sei, gente, não sei o que faço a prova, tá? Mas assim, é raríssimo isso, tá? É raríssimo, realmente aqui é a primeira vez, inclusive, que eu vejo na PUC uma questão de data estar errada no enunciado, né? E eles não cobram, não fazem essa cobrança de datas, mas eles estão falando do período do terror, que é o período da República Jacobina, beleza? Tanto que tá aqui na 1, ó. Esse foi um período no qual a violência promovida pelo Estado durante a Revolução Francesa chegou ao seu clímax, sendo marcado pelas execuções públicas e pela morte em massa de milhares de suspeitos contra-revolucionários, inclusive lá no fenômeno desgraçado da famosa guilhotina, né? A guilhotina comeu solta no período da República Jacobina, né? Então realmente foi o período do terror, porque foi o período mais radical da Revolução, que saiu matando gente à esquerda, à direita, ao centro, acima, abaixo e bora, tá bom? A 1 tá correta. Marat foi um teórico girondino que fez oposição ao regime antes colocado em prática na França e abandonou sua carreira como cientista e médico em prol dos movimentos populares que se opuseram à monarquia francesa. Olha que desgraça essa 2. Num geral, ela tá toda certinha. Só porque o Marat era um jacobino. Então te exige olha só, é uma palavra. É uma palavra. O Marat, ele era jacobino. E a Charlotte Corday, essa menina que matou o Marat aqui, ó, ela era de uma família de girondinos, inclusive. Que a família dela foi morta por conta das denúncias. O Marat, gente, o Jean-Paul Marat, ele era editor de um jornal, L'Ami du Peuple, que é o Amigo do Povo, né? E o que acontece nesse jornal? Nesse jornal ele fazia os cancelamentos na época. Então ele colocava lá uma notícia, olha, fulano de tal foi visto recebendo cartas da Áustria, porque a Áustria era inimiga da República Francesa, né? E aí, quando as pessoas liam no jornal, o que as pessoas faziam? As pessoas mesmo, a população ia na casa dessa pessoa que foi denunciada pelo Marat,
e levavam para o Tribunal Revolucionário. Por isso, inclusive, tá aqui, ó, estão vendo que a própria alternativa colocou suspeitos, entre aspas, aqui, porque foi meio que uma caça às bruxas, assim, só que não eram bruxas, né, eram inimigos do regime, tá, que vão ser mortos, assim, à torto e à direito, né. E o Marat, ele era um jacobino. O Marat, ele era amigão do Robespierre, né? E era o cara que era responsável por essa comunicação do regime, tá bom? Mas assim, o resto, ó, realmente ele era cientista, abandonou, né, o que ele fazia para ajudar na revolução, só que ele era um jacobino. Sacanagem dessa dois aqui, ó. 3. A imagem pode ser compreendida como um retrato da atuação violenta do tribunal revolucionário durante o terror jacobino contra os inimigos do povo. Gente, olha só. Eu não deixo de concordar com essa 3, né? Porque indiretamente ela é, tá? Ó, só que ela... vamos lá, vamos pegar bem na letra da interpretação. A imagem pode ser compreendida como um retrato da atuação do tribunal? Não, realmente não é. Ela é uma consequência, né? Porque a família ali da Charlotte Corday, ela foi morta por conta dessas questões do Tribunal Revolucionário e tal, mas não é um retrato do tribunal. Tá bom, beleza. Então a 3 nós podemos eliminar também, mas veja que subjetividade, bem desgraçada mesmo. 4. Esse período de terror foi alimentado pelo medo das pessoas, que foi inflamada pelas ideologias de seus líderes, como Maximilien Robespierre, que dominava o Comitê de Segurança Pública. Aí sim, né, o terror de Estado, né, ó, tá, esse período do terror, né. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, ó, o terror é esse período aqui, né, 1792 a 1795. Não, esse aqui, enfim, vacilo da Dona PUC, vacilando da Dona PUC, mas é isso aí, tá? Estão corretas 1 e 4, mas assim, com a 2 muito desgraçada, só por causa de um terminho, e com a 3 muito subjetiva também. Isso aí, galera, espero que tenha sido de bom proveito para vocês essa revisão, espero que tenha ajudado vocês a olhar um pouco melhor para a prova da PUC, e quero lembrar também vocês de duas coisas. Primeiro, eu tenho meu canal aqui também no YouTube, youtube.com/professorferrari. Só você colar lá, que tem bastante conteúdo, principalmente pro Enem, mas para outras provas também. E eu também estou com um curso agora de revisão rápida para a PUC-PR de História, tá? Especificamente de História. Se você for lá, você pode ver as resoluções completas das últimas provas, tem os temas mais cobrados, tem um monte de coisa lá. E esse você pode achar lá no meu Instagram, tá bom? @professor_Ferrari, corre lá, o link tá na minha bio, que dá tempo ainda sim de você dar uma aprofundada e uma revisada bem direcionada para a história na PUC, certo? Pro Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e uma excelente prova para todos vocês.